Olá, o Lar do Amor apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Você pode acompanhar a transmissão pelos grupos de WhatsApp, YouTube e pelo site do Lar do Amor. Sejam muito bem-vindos e é com muito carinho e com muita alegria que damos início a mais um culto do Evangelho no Lar. Meu nome é Carlos Brenlia. E o objetivo do culto do Evangelho no Lar é de reunir com aqueles que convivemos diariamente em nossos lares, nos confraternizar, estudar e refletir sobre o Evangelho de Jesus. É também receber o amparo necessário diante das dificuldades materiais e espirituais. Estarmos sob a assistência de nossos amigos espirituais, mantermos a harmonia em nossas casas e nossas mentes em equilíbrio. É termos um encontro com Jesus, trazendo o hábito da vigilância e da oração. O Evangelho no Lar pode ser realizado uma vez por semana. Pode ser feito em família ou individualmente. De preferência, escolher, se possível, o mesmo dia e o mesmo horário para realizá-lo. E não se esqueçam também de deixar copos d'água ou uma garrafinha de água em cima da mesa, para que seja fluidificada pelos nossos amigos espirituais. Vamos buscar também um lugar em nossas casas bem calmo, tranquilo, reservado e de pouco barulho. Antes de começarmos o culto do Evangelho no Lar, podemos ler pequenas mensagens doutrinárias que tenhamos à mão. Um livro de mensagens que vocês tenham em casa. Neste momento, tenho em mãos Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vamos abrir uma página aleatoriamente. Então, abrir no meu livro é a página 319, mensagem 152, que diz: Ciência e amor. A ciência incha, mas o amor edifica. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1. A ciência pode estar cheia de poder, mas só o amor beneficia. A ciência, em todas as épocas, conseguiu inúmeras expressões evolutivas. Vemo-la no mundo exibindo realizações que pareciam mais inatingíveis. Máquinas enormes cruzam os ares e o fundo dos oceanos. A palavra é transmitida sem fios a longas distâncias. A imprensa difunde raciocínios mundiais, mas para essa mesma ciência, pouco importa o que o homem lhe use, os frutos para o bem ou para o mal. Não compreende o desinteresse nem as finalidades santas. O amor, porém, aproxima de seus labores e retifica-os, conferindo-lhe a consciência do bem. Ensina que cada máquina deve servir com utilidade divina, no caminho dos homens para Deus, que somente se deveria transmitir a palavra edificante como dádiva do Altíssimo, que apenas seria justa a publicação dos raciocínios elevados para o esforço redentor das criaturas. Se a ciência descobre explosivos, esclarece o amor quanto à utilização deles na abertura de estradas que liguem os povos. Se a primeira confecciona um livro, ensina o segundo como gravar verdade consoladora. A ciência pode concretizar muitas obras úteis, mas só o amor institui as obras mais altas. Não duvidamos de que a primeira, bem interpretada, possa dotar o homem de um corajoso coração. Entretanto, somente o segundo pode dar um coração iluminado. O mundo permanece em obscuridade e sofrimento, porque a ciência foi assalariada pelo ódio, que aniquila e perverte, e só alcançará o porto de segurança quando se render plenamente ao amor de Jesus Cristo. Bom, depois dessa mensagem, vamos agora fazer uma prece preparatória antes de fazermos a leitura do nosso Evangelho de hoje.
Neste momento, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, acalmar lentamente nossos corações. Com muita alegria, agradecemos a presença de nossos amigos espirituais e que permaneçam conosco durante a leitura de hoje, com a permissão de nosso amoroso Pai. Vamos nos desligar pouco a pouco dos nossos problemas, das nossas mágoas, dos nossos desconfortos e vamos abrir nosso coração para que entre a luz divina, preenchendo os mais prósperos e salutares sentimentos de amor, paz e harmonia. Pedimos, Pai, com muita gratidão, neste momento, a presença de nossos amigos benfeitores do Lar do Amor, nossos mentores espirituais, para que possamos encher nosso lar de harmonia e de paz, através da assistência da espiritualidade. Amado Mestre Jesus, irmão tão querido de nosso coração, feliz é que estamos reunidos em Teu nome. Que Sua luz radiante nos envolva agora. Que Seus ensinamentos encontrem pouso certo em nossas consciências. Com a Sua doutrina consoladora, intua-nos hoje, agora e sempre, Senhor, para que possamos aprender sempre um pouco mais, na certeza que somos centelhas de luz, dando continuidade à nossa caminhada evolutiva. Que Sua graça, Senhor, nosso irmão, nos abrace neste momento e pedimos a permissão para darmos início ao nosso culto do Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, hoje leremos o capítulo 5, itens 4 e 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem tiver um Evangelho pode também nos acompanhar na leitura de hoje. O capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Os itens 4 e 5 falam sobre as causas atuais das aflições. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm a sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Retomando-se as origens dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequências natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua improvidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nos quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhe combateram desde o princípio as más tendências, por fraqueza ou por indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem o germe do orgulho, do egoísmo, da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admitiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida.
remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, a mais das vezes, não poderiam dizer: ah, se eu houvesse feito ou deixasse de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem, então, há de o homem responsabilizar todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número dos casos, é o causador dos seus próprios infortúnios, mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os males dessa natureza fornecem indubitavelmente um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode, então, o condenado reconhecer que sofre as consequências do que fez. Mas a lei não atinge, nem pode atingir todas as faltas, incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que, nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe a advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para o de futuro, evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Entretanto, a experiência, algumas vezes, chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio o mal. Põe-se então o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu soubera o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como obreiro preguiçoso que diz: perdi meu dia, também ele diz: perdi a minha vida. Contudo, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Então, meus amigos, esse texto nos traz uma belíssima reflexão. As penas do espírito sofrem na vida espiritual, vem somar-se às vidas corpóreas, que são consequentes às imperfeições do homem, às suas paixões, ao mau uso das suas faculdades e à expiação de faltas presentes e passadas. É na vida corpórea que o espírito repara o mal praticado em existências anteriores, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual. As causas das aflições remontam de tempos imemoriais, quando o homem, fazendo uso do livre-arbítrio, comprometeu-se com as leis naturais, as leis divinas. É necessário compreender as oportunidades de reajuste perante a lei de Deus e aceitá-las como valiosas lições. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria.
As aflições são, portanto, fruto das imperfeições humanas, consequência das escolhas equivocadas do homem em qualquer época durante sua trajetória evolutiva. Sempre ouvimos falar esta máxima: na vida, o plantio é opcional, porém, a colheita é obrigatória. Por isso, tome cuidado com o que você planta, porque o que você plantar vai colher. É aí que a doutrina espírita está aí, justamente para nos auxiliar a descobrir o que está de errado em nossa vida e a retomar o correto caminho do bem. Para nos lembrar que todos os recursos da espiritualidade superior estão à disposição de todos nós. Os bons espíritos sempre tentam nos influenciar para o bem. Nós é que vamos os impedindo quando nos fixamos em aspectos negativos, como o egoísmo, o orgulho, medo, raiva, rancor. Do homem, a vontade e o esforço próprio em evoluir são alavancas para conseguir galgar o seu próprio destino. Cabe agora escolher o melhor caminho. A aflição, o sofrimento, são como o despertador na madrugada. Serve apenas para nos acordar. Logo após o desligamos. Assim como não há quem deixe o despertador ligado o dia inteiro, devemos simplesmente acordar diante do sofrimento e, em seguida, fazer o que seja necessário para desligá-lo, corrigindo as ações equivocadas que nos fazem sofrer. É urgente, portanto, que olhemos para dentro de nós mesmos e reflitamos sobre por que estamos sofrendo, a fim de mudar de atitude, aproveitando o que é de bom nos proporciona a doutrina espírita, em matéria de reflexões e oportunidades de praticar o bem, tornando-nos felizes pura e simplesmente por estarmos cumprindo a lei maior que nos recomenda fazer ao próximo o que gostaríamos que a nós fosse feito. Então, o homem evitará as aflições e os sofrimentos quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Agora, meus amigos, finalizando nossa reflexão de hoje, vamos agradecer por esse momento que estivemos juntos. Então, Pai, neste momento, te agradecemos pela Tua presença em todos os dias de nossas vidas, pela Sua infinita bondade e misericórdia. Todos estamos passando por um momento difícil, Pai. Cada um de nós sabemos exatamente onde se encontram mergulhadas as nossas dores. Porém, sabemos, Jesus, que Tu estás no leme. Que possamos entender que neste momento devemos nos instruir com as leituras saudáveis. Que a passagem do Evangelho de hoje possa alimentar nossos corações e direcionar os nossos pensamentos para um caminho melhor. Que aprendemos a construir pensamentos positivos de paz, de harmonia, na mudança de nossos hábitos e atitudes. Pedimos por todos aqueles que estão na frente de trabalho da cura ou do tratamento do Covid, cientistas, médicos, enfermeiros, todos que de alguma maneira, direta ou indiretamente, dão seu sangue e suor para a vida que tem o valor merecido. Pedimos, Pai, que derrame suas bênçãos e sua luz pela nossa cidade, nosso país, nosso planeta. Pedimos também, Pai, para que possa ser fluidificada a nossa água com remédio necessário ao tratamento do corpo carnal, mental e espiritual. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, muito obrigado pela participação de todos.
Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo encontro com Jesus.